Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou José Armando Vanucci, jornalista, autor do livro Biografia da Televisão Brasileira. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos contar mais um pouco da história da televisão, numa época em que o improviso reinava absoluto. Quem vai nos ajudar a contar essa história é o Carlos Alberto de Nóbrega. A TV Tupi entrou no ar em setembro de 1950. No começo, a programação ia das 6, 7 horas ali da noite até no máximo meia-noite. Era ali o que se conseguia fazer o horário super nobre. O mundo era outro, né? Poucas mulheres trabalhavam fora de casa, a cidade era muito mais rápida, tanto São Paulo quanto Rio de Janeiro, as grandes capitais, tudo. O ritmo era outro. Aos poucos a programação foi ganhando espaço e aí as emissoras investiram um pouquinho no período da tarde, anos depois no período da manhã. Até o final dos anos 80, início dos anos 90, era muito comum, no finalzinho da noite, entre meia-noite e 1 hora da manhã, as emissoras interromperem o sinal. Isso mesmo, parava a programação, só voltava no dia seguinte. ZYB 513, TV Tupi, Rio de Janeiro. No ar, um mundo de atrações. Televisão sempre foi um brinquedinho muito caro, pelo menos isso eu já ouvi de diretores de várias fases da televisão brasileira. Imagina lá na década de 50, né? Tudo muito caro, 50, 60, era assim, trazer equipamento era muito difícil. As emissoras começaram com 2, 3 câmeras no máximo. E aí qual que era o jeito? A solução era você botar essas 3 câmeras num estúdio, fazer o programa. Quando terminava, às vezes você tinha que correr, ir para outro estúdio, botava uma vinheta e a equipe trocava rapidamente os equipamentos. Bom, óbvio que isso nem sempre deu certo. O Carlos Alberto de Nóbrega, lá quando a gente o entrevistou para o livro Biografia da Televisão Brasileira, ele contou uma história divertidíssima desses bastidores. E era uma coisa estranha porque tinha poucos programas. Então, você ficava aquele índiozinho tocando, às vezes saía do ar. Então aí entrava no ar, vamos dizer, 6 horas da tarde, 7 horas, entrava, tinha o Walter Sturt fazendo a pílula do dia, que era um quadrinho humorístico, era ele, o filho, o Adriano Sturt, que era garotinho, devia ter uns 4, 5 anos de idade. E tinha jornal, mas daí ficava mais meia hora só com aquele índiozinho, Esperando e a gente esperando, e os vizinhos vindo à casa da gente para assistir. No livro Biografia da Televisão Brasileira tem um trecho que fala justamente como começaram as primeiras transmissões esportivas. Por exemplo, a TV Tupi ficava lá no bairro do Sumaré, muito próximo do estádio do Pacaembu. Para transmitir um futebol, uma partida de futebol, era simples. Se desligava o transmissor, desmontava o transmissor, botava num carro, levava até o estádio do Pacaembu, montava lá, levava as câmeras, transmitia a partida de futebol. Bom, entre essa operação, o telespectador ficava sem sinal. Isso mesmo, a televisão saía do ar. Não foi muito difícil, não foi muito diferente também nas outras emissoras. A TV Paulista, por exemplo, a segunda a estrear em São Paulo, tinha um espaço muito pequeno. Os estúdios ficavam num prédio residencial, onde hoje é a Paulista com a Consolação. Imagina, um prédio residencial, pessoas morando ali e ao mesmo tempo um estúdio de televisão. Só que os camarins, sabe onde é que ficavam? Na escada. E muitas vezes imprevistos aconteceram. O Carlos Alberto de Nóbrega lembrou pra gente. Então a gente estava gravando no 3º andar determinada cena, ou seja, tinha que ser o bloco inteiro. Enquanto estava o comercial, a gente corria pela escada, era um andar só, e ia para o 4º andar fazer o outro bloco. Enquanto isso, desmontavam aqui para montar o 3º bloco. Coisa de louco. E um dia uma moça, eu não me lembro quem estava com o vestido rodado, tinha que e não passava pela escada. Foi pelo elevador. E o elevador enguiçou. E ela não entrou na cena. Não entrou na cena. Aí dá-lhe improviso, né? Nossa. Dá-lhe improviso. Foi na TV Paulista, por exemplo, que a Hebe começou a apresentar programas.
Foi na TV Paulista que surgiram bons programas humorísticos. Na TV Paulista também se desenvolveu bons teleteatros que dominaram a televisão nos anos 50. Claro que os empresários da época, principalmente os ligados à área de comunicação, do rádio, do jornal, da revista, olhavam para a televisão e davam aquele gostinho. Paulo Machado de Carvalho foi o terceiro a investir aqui em São Paulo. Surgiu a TV Record, mas essa história eu vou contar no próximo episódio. Gostou? Tem muito mais aqui no canal. Você acompanha a história da televisão brasileira por quem fez esta história. Toda semana, um episódio novo. Se inscreva no canal, se gostou, compartilhe com seus amigos. Ao se inscrever, aperte ali o sininho, você vai sempre ser avisado quando tiver um conteúdo novo por aqui. Até mais, tchau, tchau.